Deus, que bênção. Que bom estarmos na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está conosco através das nossas redes sociais. Estamos terminando praticamente o mês de janeiro. Estamos entrando aí nas últimas semanas de janeiro. E durante o mês de janeiro inteiro, nós falamos sobre esse tema que é a parábola do semeador. Hoje nós vamos falar sobre uma das mentalidades dessa parábola, como assim temos feito durante todo esse mês. Estamos entrando na última semana de janeiro para a glória de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Lucas 8, 7 e depois Hebreus 12, 1. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo aqui no telão. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Versículo 14 agora. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Diga comigo, não amadurecem. Hebreus 12, verso 1, diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Feche seus olhos. Leve seu pensamento a Deus agora. Nós vamos orar. Santo Espírito, obrigado por mais uma noite tão poderosa na tua presença. Essa palavra é a tua palavra para o teu povo. Essa igreja é do Senhor. O Senhor é o sumo sacerdote, o sumo pastor dessa igreja. Eu me coloco agora como um canal de bênçãos. Fala o que o Senhor quer falar ao teu povo. Instrui, direciona, que todos eles sejam alimentados por essa palavra que vem do Senhor. Deus, nós estamos com grandes expectativas naquilo que o Senhor vai fazer. Nós sabemos que o Senhor já está fazendo grandes coisas. E nesse momento, nós não autorizamos o inimigo das nossas almas a agir nesses corações. Nós repreendemos agora toda distração. Nós mandamos embora agora tudo aquilo que proíbe, coíbe ou tenta inibir a tua palavra. Pai, ela está sendo semeada nessas terras agora. E o nosso coração é uma boa terra para essa semente. Em nome de Jesus de Nazaré, nós damos ordem agora aos seus anjos que nos servem. Ministra a tua igreja agora, Espírito Santo. E o nome de Jesus será glorificado mais uma vez nesse lugar. Que toda a igreja diga amém, amém e amém. Diga comigo assim, ó, removendo espinhos. Quem aqui já teve um espinho e foi remover um espinho? Uma ferpa que entrou na mão e foi remover esse espinho e doeu. Dói ou não dói? Parece, eu não sei para você, mas parece que essas coisas menores são especialistas em fazer doer na vida da gente.
Já parou para observar que tem coisa tão pequena, mas que incomoda muito? Quando a gente pega um espinho na carne, literalmente falando, não por meio de parábolas, mas quando você pega um espinho, aquele negócio inflama, fica vermelho, incha, e você tem que tirar. Quem aqui era pequeno já pegou bicho de pé? Esses irmãos de hoje não sabem o que é isso, né? Essa geração nossa nunca pegou. Já pegou bicho de pé, meu filho? Já? Meu Deus, é um milagre. Pega bicho de pé e aí sua avó vai lá com agulha. Parece que é aquela agulha do tamanho da agulha do James Bond. Ela vai lá, sua mãe espreme aquele negócio e dói. Quem aqui já foi espremido por Jesus? Dói. Hoje é noite de sermos exprimidos. Diga, me ajuda, Deus. É hoje, Jesus. Hoje é noite de tirar espinho. Eu sei que dói, mas sara. É incrível, você pega um espinho assim, uma ferpa que entra na mão da gente assim, aquele negócio passa doendo, mas a hora que tira, é instantâneo. A hora que você tira o espinho assim, parece que o negócio cura imediatamente. Não é diferente no mundo espiritual. Tem muitas coisas que vão juntando e causando muitos espinhos na nossa carne. E esses espinhos têm a força, mesmo sendo pequenos alguns, têm a força de desequilibrar toda a nossa vida. No nosso corpo é do mesmo jeito. Quando você machuca com o espinho, se esse espinho fica infiltrado e você não retira esse espinho, vira uma infecção. E se você não tratar essa infecção, ela vai para a corrente sanguínea. E se você não entrar com antibiótico, em alguns casos, a pessoa é até internada por causa de um espinho. Um espinho pequenininho que ela pegou, levou ela para o hospital, e acredite se quiser, alguns até morrem por causa de um espinho. Existem espinhos que muitas vezes nós adquirimos na nossa vida, que mata o nosso coração pouco a pouco. E é muito perigoso, porque essa parábola que Jesus conta, ele fala algo interessante, diferente de todas as outras parábolas. Diferente de todas as outras terras. Essa terra que recebeu a semente, a semente cresceu, virou uma pequena árvore. Por que virou uma árvore? Porque no final da explicação da parábola, Jesus diz que o fruto não amadurecia. Se o fruto não está amadurecendo, virou árvore, teve raiz. Aqui eu estou falando com um crente que tem raiz, amém? Mas que também tem espinhos. Espinhos que, se você não tratá-los, são capazes de matar sua vida espiritual. E quando você menos imagina, Satanás está ganhando o jogo. Irmãos, com muito amor eu falo isso, e com muito temor diante de Deus também. Eu trabalho com pastores. Vocês sabem que eu sou supervisor regional, estou como supervisor regional de uma grande região com quase 300 igrejas. E é incrível, Bispo Joaquim, quando de repente um homem de Deus, teve um espinho pequenininho, mas esse espinho pequenininho causou tanto mal que destruiu o ministério inteiro, destruiu a família, destruiu os sonhos, acabou com tudo. Entenda,
quando Jesus fala dessa parábola, eu consigo enxergar perfeitamente que existem muitas pessoas que por algum motivo receberam alguns espinhos. Isso infeccionou de uma forma tão grande que adoeceu a alma. Mas hoje Deus te trouxe na central do tira-espinhos. Diga comigo, central do tira-espinhos é aqui hoje. Deus vai fazer coisas grandes nessa noite, e através da palavra dele, você vai sair daqui com essa dor sarada, em nome de Jesus de Nazaré. Esse texto bíblico que nós acabamos de ler, mais uma vez fala da parábola do semeador. E é interessante porque Jesus deixa claro, a semente sempre é a mesma. O semeador é Deus. A palavra é perfeita, que é a semente. O que está mudando então é o ambiente aonde essa semente foi plantada e aonde ela cresceu. O ambiente, preste atenção nisso. Existem ambientes que são ambientes da glória de Deus, amém? Mas existem ambientes também que se transformam em ambientes de caos, propício a pegar espinhos. É interessante porque existem ambientes que são ambientes de grande vitória. Você chega no lugar, você sente aquele ambiente, você sente aquela unção. No mundo as pessoas dizem, dá para sentir a vibração, dá para sentir a energia. Nós que somos crentes falamos, dá para sentir a presença de Deus. Incrível. Eu entro em empresas, dá para sentir a presença de Deus no lugar. Eu entro em lugares, dá para sentir a unção de Deus, não dá para explicar, você sente. Mas também existem ambientes que você chega e os mais com os sentimentos mais aflorados, espiritualmente falando, reposicionando as palavras para não falar bobeira, os mais sentimentais chegam em lugares que arrepiam o corpo inteiro. Acredite se quiser, eu já estive em cidades onde aconteceram grandes genocídios. É incrível, você pisa no lugar, Bispo Joaquim, você sente aquela opressão satânica. E eu não estou falando aqui de sentimentalismo, não. Eu estou falando de lugares. Literalmente, lugares endemoniados. E tem muita gente achando que ambientes não são capazes de te dar espinhos. São, e eu te provo. A palavra de Deus diz no Salmo: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Se você anda no caminho dos pecadores, cuidado. Nesse caminho de pecadores que você está, pastor, mas todo mundo é pecador. Eu sei que todo mundo é pecador. Eu vou falar aqui então um português bem clarinho para você entender. Quando você está andando em ambientes que não são ambientes da glória de Deus, que promovem o mundanismo, que promovem as coisas que não são lícitas e que Deus não aprova, quando você anda nesses ambientes, você só tem duas escolhas: ou você está indo lá como um instrumento de Deus para mudar aquele ambiente, ou então, meu irmão, você vai ser influenciado por esse ambiente. E esse ambiente pode te colocar um espinho. E esse ambiente pode te matar. Satanás está a fim de matar a sua vida espiritual. Satanás quer que você seja aquele crente domingueiro, que você venha aqui bater cartão todo domingo tem que ir na igreja bater um cartãozinho. É isso que ele quer. Ele não quer que você saia daqui com todos os espinhos removidos. Ele quer que você chegue aqui, a dorzinha continue do espinhozinho que está na carne. Vá embora para casa com ele, vai para o trabalho com ele, viva com ele. Mas Jesus Cristo, ele deseja que você venha nessa noite para te libertar. E escute muita atenção, de uma vez por todas. Na terra dos espinhos, algo muito sério acontece. A semente nasce. As raízes também são enfincadas na terra. Floresce.
dá um frutinho pequenininho, mas não fica maduro nunca. Pelo amor de Deus, como tem crente infantil. Pelo amor de Deus, como tem gente que não cresce nunca. Como é que é o nome daquela arvorezinha piquititica que nunca cresce? Bonsai. Não cresce, porque tem alguém podando para não crescer. Tem alguém podando para não produzir frutos. É tão bonitinho o bonsai, mas não dá sombra. É tão bonitinho o bonsai, mas não dá fruto. É tão bonitinho o bonsai que você coloca ele na sua sala, é a coisa mais linda do mundo, mas não dá fruto, não dá sombra, não dá nada a não ser, escuta, ego. O bonsai só produz o quê? Os elogios para ele, porque é bonito. Há uma prática aí, mas eu estou falando, entenda, eu estou usando esse exemplo não para criticar quem cria bonsai, não é sobre isso. Eu estou falando sobre os crentes bonitinhos, que não se desenvolvem, que não amadurecem e são sempre infantis. Não entenderam ainda que toda árvore que Jesus Cristo plantou, dela dá fruto. Toda árvore que Jesus planta dá fruto. E não tem que ficar falando, vai árvore, dá fruto. Não, ela produz fruto naturalmente. É como uma criança. Toda criança, se não há um problema de desenvolvimento nela, ela vai crescer. Papai e mamãe não tem que ficar falando, vai menino, cresce menino, anda menino, cresce menino, cresce menino. Pelo amor de Deus, menino. Se bem que muitas vezes a gente fala isso, né? Mas não no sentido literal da palavra, no sentido intelectual. Tem muito crente que virou um bonsai. Pelo amor de Deus, nós vamos retirar espinhos aqui hoje, amém? Prega bonito, tem raiz, mas não tem fruto. Canta bonito no louvor, muito lindo, mas não tem fruto. É líder de célula, mas não tem fruto. Frequenta os cultos de domingo, mas não tem fruto. Não há fruto. Por que não tem fruto? Porque a única coisa que essa pessoa sabe fazer é um enfeite muito bonito que permanece dentro da igreja, fazendo igreja só para ela mesma. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela foi constituída para os perdidos. Posso ouvir um amém aí? Ontem nós éramos perdidos, fomos encontrados. E por que muitas vezes nós não produzimos frutos? Por que muitas vezes não amadurecemos? Porque existem espinhos crescendo junto com a gente. E olha, os espinhos não impedem o início da fé, eles impedem a maturidade da fé. É por isso que tem crente que não amadurece. E o mais perigoso é que os espinhos não surgem depois. A parábola fala que ele cresce junto, porque a função de Satanás é parecer que está dando certo. A função do inimigo é parecer que isso é de Deus, que isso pertence a Deus. Então os espinhos, eles não surgem como um diabo com tridente na mão, cuspindo fogo para devorar o cristão. Não, é sutil. É um pensamento em cima do outro, contrário à palavra de Deus. Eu tenho uma preguiça de crente que não lê a Bíblia, por isso não amadurece. Irmãos, se não buscarmos a palavra de Deus, não tem
crente que suporte. Se você só fica com o sermão que esse gritador está pregando aqui no domingo de noite, não há fé que se sustente. Você não é um bonsai, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação apropriada. Cresce, pelo amor de Deus. Avança, sai desse lugar, hoje nessa noite levanta desse lugar, convicto que a partir de hoje não tem espinho que cresce junto comigo mais. Os espinhos estavam ali, crescendo junto, silenciosamente, e agora vai um negócio que só Deus e você sabe. E quando eu estava escrevendo esse sermão, mas eu senti um temor de Deus tão grande, mas tão grande, que, irmão, tem gente que tem medo do diabo. Deixa eu te falar uma coisa, filho, não precisa ter medo do diabo, porque se você cair na mão do diabo, Deus te livra. Mas se você cair na mão de Deus, quem é que vai te livrar? E quando eu estava escrevendo esse sermão, porque todos os meus sermãos eu escrevo eles, quando eu estava escrevendo esse sermão, de repente, eu senti um frio na espinha. Era o Espírito Santo de Deus, mostrando os meus espinhos. Era a presença de Deus, mostrando quem eu era. Era o Deus Todo-Poderoso lá no meu gabinete. E eu me prostrei diante dele e falei: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Eu levanto daqui, esses espinhos eu não carrego mais. Porque quando Deus vem, quando Deus se manifesta, quando o Espírito Santo de Deus está na casa, meu irmão, Ele vem para resolver de uma vez por todas esse negócio. E olha que coisa interessante, nada dessas coisas, por exemplo, Jesus explica, as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, isso aqui está falando de gente egocêntrica. Evangelho não é para mim, o evangelho é através de mim. Você pode dizer isso comigo em nome de Jesus? O evangelho é através de mim, o evangelho flui por mim, o evangelho passa em mim e alcança outras pessoas. Porque o que eu estou, meu Deus do céu, o que eu estou ouvindo ultimamente, um monte de crente que só me dá, é a campanha do me dá. Eu não tenho nada contra essas coisas, aqui a gente faz elas também, mas a gente está ensinando, aqui nessa igreja, nós os pastores, os líderes, estamos ensinando que tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado com muita gente, que tudo que Deus nos dá é para alcançar gerações, tudo que Deus coloca na nossa mão, dinheiro, recursos, pessoas, dons e talentos, é para alcançar muita gente. Não é só para beneficiar um grupo seleto, não é sobre isso. E olha, nada disso parece errado. É a mesma estratégia do Jardim do Éden, não parece que está errado. Tem gente aí até... Meu Deus, os coaches aí estão até dizendo que é isso, que é aquilo. Meu Deus do céu, não tem nada contra os coaches não, meu irmão, mas eu sou a favor da palavra de Deus. A única coisa que liberta a vida de um pecador, pobre e miserável, é essa palavra de Deus aqui, ó. O coach vai te dar ensinamento, direcionamento para muitas coisas nos negócios, mas remover espinhos espirituais, me perdoem todos os coaches, me perdoem todos os psicólogos, só tem uma coisa: é a palavra de Deus. Só ela. E se você é um bom psicólogo, você pode usar ela, como eu sei que os da nossa igreja usam. Agora, é a síndrome do Jardim do Éden. Quando o diabo chega através da serpente para Eva e fala: se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Isso é a verdade? Não. Ela ia conhecer o bem e o mal, mas ela nunca se tornaria igual a Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo isso sufoca a promessa. Quem aqui tem promessa de Deus aí? Dá aleluia, glória a Deus.
Isso nos revela uma mentalidade egocêntrica. Gente que só pensa em si mesmo. São espinhosos. Lembra de alguém espinhoso aí agora? Depois pede perdão para Deus. Você já viu tanto que essas pessoas, tudo é para elas? Tudo é por causa delas. É o que eu quero. É do jeito que eu quero. Parece submisso, mas não é. Cresce até um certo ponto, mas não dá fruto. Se acha autossuficiente, donos da razão. Mas a grande verdade sobre essas pessoas é que elas não colhem nada, porque não dão frutos. Hebreus 12 aprofunda essa revelação ao dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Levanta a mão para o céu aí e fala: misericórdia, me livra. Cuidado, você vai falar, hein? Me livra de tudo que me atrapalha. Observe, a palavra de Deus não diz: me livra só do pecado, Senhor. Não, a palavra de Deus diz: me livra de tudo. De tudo que me atrapalha. Ou seja, há coisas que primeiramente, às vistas dos homens, aparentemente não é pecado, mas rouba o fôlego. Escuta. Aparentemente não é pecado. Quer ver um negócio que não é pecado? Ter prazer é pecado? Sim ou não? Depende. Aonde você está tendo prazer? Porque há um princípio de Deus estabelecido para ter prazer. O princípio de Deus estabelecido para ter prazer. Vamos lá, nas relações humanas, homem e mulher. O princípio de Deus estabelecido para ter prazer entre um homem e uma mulher é o casamento. Então não é pecado relacionamento entre homem e mulher. Não é errado ter uma mulher e desfrutar junto com essa mulher da sua juventude. Não é errado ter um homem, se casar com um homem e ter prazer com ele. O que é errado é ter esse prazer fora do casamento. Aí que está o problema. E tem olha aqui para mim, um monte de pregadorzinho da internet por aí falando que sexo antes do casamento não é pecado. Uai, mas veja bem, há um princípio de Deus estabelecido. Há uma aliança entre Deus e os homens. A aliança do casamento. Se você está cometendo isso fora do casamento, você está pecando. E isso vai te colocando muitos espinhos na sua carne. Chega uma hora, meu irmão, minha irmã, que tirar esse negócio, só o sangue de Jesus tem poder. E é essa geração que nós estamos vendo por aí. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Nós temos que profetizar sobre as nossas gerações, sobre os jovens dessa igreja, porque o mundo por aí e algumas placas denominacionais, igreja não faz isso, mas algumas placas denominacionais até falam que você pode dormir na casa do seu namorado, e que não tem nada a ver, que isso é coisa do passado, que não existe isso, acredite se quiser. Tem lugares por aí que dizem que são igrejas pregando contra a própria palavra de Deus. É por isso que nós estamos vendo esse tanto de crente raso. É por isso que a gente está vendo, sabe por quê, irmãos? Porque Deus não compartilha a glória dele com essas coisas. Porque você vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, já é um ambiente normal para você, você já está ali, está tudo bem. O prazer que você está procurando já não encontra mais na casa do Senhor, já não encontra mais na presença de Deus. Agora eu tenho que buscar outros prazeres, então eu vou beber, porque está escrito que eu não posso me embebedar. Aí você começa tomando um pouquinho, daqui a pouco você está caído na rua. São espinhos que Satanás está plantando e você não está vendo. Está te matando. Aí tem gente que fala assim, mas Spurgeon fumava.
Eu acho engraçado, porque essas pessoas nunca escreveram nenhuma linha do que Spurgeon escreveu. E pegam aquilo como um padrão para ser vivido. Isso mostra para mim que você está tão fraco, tão debilitado. Está quase morrendo. Escuta uma coisa, irmãos. A palavra de Deus nos adverte. Livremo-nos do quê? Do quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, de tudo. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Está te atrapalhando, irmão? Se livre disso. Ou seja, há coisas que à primeira vista não parecem aparentemente pecado, mas roubam o seu fôlego espiritual. Se colocadas fora da ordem, se tornam ciladas, perigosas, aonde Satanás habita. E hoje nessa noite, o Espírito Santo está dizendo a você: nem tudo que cresce no coração veio de Deus. Ei, Deus está dizendo a você agora: nem tudo que cresceu no seu coração veio de Deus. Hoje, Deus não está apenas querendo revelar suas promessas. Deus quer tirar os espinhos, porque esses espinhos estão te atrapalhando. Ele quer mostrar que tem algo crescendo junto com você, te sufocando, roubando sua paz, tirando sua colheita e o seu crescimento. Irmão, você vai sair desse culto hoje cheio do poder do Espírito Santo e de ferramentas do alto, para tirar toda a pedra de tropeço da sua história. Primeiro, os espinhos das preocupações que roubam nossa confiança em Deus. Preocupação exagerada que se disfarça de prudência. Vamos lá, vou te falar um negócio aqui agora, por Deus, que vai te libertar. Todos os fios de cabelo da sua vida, da sua cabecinha linda que Jesus te deu, foram contados por Deus. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Só tem uma pessoa nesse mundo inteirinho que pode impedir o agir de Deus na sua vida: você. Tirando você, não tem mais nada. Não tem mais nada que vai te separar do amor de Cristo Jesus. Não tem mais nada, absolutamente nada. Nenhuma cédula de acusação do inimigo, nem os pecados que você cometeu no passado, nem o próprio Lúcifer em pessoa tem autoridade e poder para tocar em um fio de cabelo sequer que você tem. Sabe o que significa isso? Deus está cuidando de tudo na sua vida. Deus conduz você pelos caminhos tortuosos. E quando você pensa que uma porta está fechando, foi o diabo. Não, Deus está dizendo: fui eu. Fui eu que te conduzi pelas portas fechadas. Porque nós que somos crentes temos a especialidade: se uma porta abriu é Deus, eu vou nela. Oh Deus, obrigado. Mas muitas vezes Deus não age abrindo portas, Deus age fechando portas. Quer um exemplo? A Arca de Noé. Quem fechou a porta da Arca de Noé? Deus. Porque Deus sabia que muito provavelmente os homens
arrebentariam aquela porta. Tinha uma unção especial ali, Cláudio. Tinha um selo da marca do Todo-Poderoso ali, ó, naquela porta da arca. Ninguém conseguia abrir, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Fechou a porta? Quem fechou? Deus? Esquece, irmão. Agradece. Porque a porta que Deus fecha é bênção na nossa vida, amém? Eu estava fazendo um negócio agora, recentemente. E esse negócio exigiria uma quantidade substancial de recurso financeiro. E insistindo muito nesse negócio. Incrível, Deus é poderoso. Eu parei e falei assim, opa, está parecendo que essa porta quem fechou foi Deus. Olhei para Ludmila e falei assim, Ludmila, eu estava fazendo esse negócio pedindo permissão de Deus para ele acontecer. E seria um negócio financeiramente muito abençoado. Mas eu estou percebendo que Deus fechou essa portinha. A partir de agora, eu não tenho clareza nisso. Eu preciso, você ora comigo. Eu não estou tendo clareza nesse negócio. Então nós vamos orar. E a partir de hoje, eu não dou nenhum passo mais em direção a isso. Parei aonde eu estava, fiz igual a Moisés, cruzei os bracinhos assim, ó. Se o Senhor não está nesse negócio, tchau, obrigado. Fui. E fiquei aqui, ó, paradinho aqui, ó. Quietinho, quietinho. Era comprar um terreno para construir a nossa casa. Num bairro que a gente queria aqui em Uberlândia. Só que esse bairro não era lá aquelas coisas, mas era isso que a gente queria. E o negócio travou. Fechou. E eu também fiquei quieto. Quando eu disse assim, a partir de agora, eu não dou um passo se o Senhor não for comigo. E eu quero ver a prova do Senhor. Cruzei os braços. Sabe o que aconteceu? Deus estava fechando uma porta porque tinha outra muito melhor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, filho. Pode chamar ele de filho com carinho. Fala, filhinho de Jesus. Não chora não. Se uma porta fechou hoje. Fala bem baixinho assim, igual vó falando com o neto. Tem uma porta maior. Amém? Eu posso ouvir um amém de quem está animado com essa nova porta? Aleluia, glória a Deus. Quando a preocupação exacerbada está no nosso coração, a oração vira ansiedade espiritual. Quando a preocupação exagerada está no nosso coração, a prudência exagerada se disfarça de medo. Quando a preocupação exagerada está no nosso coração, a confiança em Deus diminui. E a confiança no nosso braço aumenta. A fé esfria e as pessoas entram em uma rota gigante de fuga de Deus. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Filhão, você é filho do Deus Todo-Poderoso, amém? Joga agora toda essa ansiedade assim, olha aqui para o pastor Paulo. Pega essa ansiedade, dá um bicudo nela e joga para longe. Deus é contigo, Deus cuida de você, meu querido. Ele cuida de você com todo o amor e carinho do mundo. Se uma porta fechou hoje, tem muitas portas abrindo por aí. Deus está fazendo grandes coisas por aí. Não permita esse espinho da ansiedade roubar a sua fé. Segundo, os espinhos do engano, das raízes que deslocam as propriedades.
as prioridades. Os espinhos do engano, das raízes que deslocam suas prioridades de Deus. Tem enganos e espinhos que tiram você do propósito de Deus. Jesus não condena o dinheiro. Ter dinheiro é bênção de Deus. Sim ou não? Depende. Depende de quais são suas prioridades. Não é pecado ter riquezas. Pecado é quando você está debaixo da confiança 100% nas riquezas. E deixa de confiar em Deus. E deixa de dar crédito a Deus. Jesus confrontou esse pensamento, dizendo: vocês não podem servir a dois senhores. A palavra que está escrita lá, vocês não podem servir as riquezas e a Deus. Não está falando de dinheiro especificamente, está falando de mamon. Vocês não podem servir a mamon. Entenda algo. O dinheiro que Deus coloca na nossa vida é para servir ao propósito de Deus na sua vida. Portanto, se você anda dentro do propósito de Deus, Ele sempre vai te mandar o recurso que você precisa para o cumprimento do propósito, amém? Não se renda e não se ajoelhe diante dos desafios financeiros, quando Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, ainda que ele pareça muito distante, se esse propósito vem de Deus, pastor, mas como que eu sei que esse propósito é de Deus? É quando ele não abençoa só você. Amém? Quando que um propósito é de Deus? Quando o único beneficiado não sou só eu. Quando os beneficiados é o povo de Deus. É o corpo de Cristo. Eu virei para ela e falei assim: nós vamos abrir o Pilates e esse ano chegou o tempo de Deus. Eu não perguntei para ela quanto custava. Eu só falei para ela: Deus está nesse negócio e nós vamos nos mover em direção a isso. Porque quando Deus dá uma palavra que é para abençoar um povo, quanto custa já não interessa mais. Quanto custou essa construção? Custou muito. Mas não era sobre esse prédio. Nunca foi sobre esse prédio. Foi sobre as pessoas que frequentariam esse prédio. E isso para Deus tem um valor inestimável. Portanto, meu querido irmão, entenda algo. Nas nossas vidas, na nossa vida financeira, não é o dinheiro que dita a direção. Irmãos, eu estou dizendo para vocês, nas finanças da sua casa não é o dinheiro que dita a direção. Irmãos, eu estou dizendo para você, não é o dinheiro que vai determinar qual é a faculdade que seu filho vai fazer. O que vai determinar qual é a faculdade que seu filho vai fazer é o que Deus está direcionando para a vida dele. E se Deus tem um propósito nesse curso que ele vai fazer, isso vai se cumprir. E ponto final. Porque quando Jesus Cristo nasceu, uma estrela brilhou em Belém. E a estrela dizia: recursos cheguem a esse lugar. E de todos os lados partiram pessoas para abençoar o menino Jesus. A promessa de Deus não tem prazo de validade. O que Deus te prometeu no passado continua valendo para hoje, continua valendo para amanhã. Pastor, por que então eu não estou alcançando essa promessa? Porque talvez existem espinhos que precisam ser removidos. E o primeiro espinho que Deus vai permitir ser removido na sua vida, você sai de um culto como esse, uma palavra poderosa, de vitória, abençoada, e amanhã aí o seu patrão te manda embora. Entenda, se isso acontecer é um sinal de Deus. Deus está removendo espinhos.
Eu sei que é difícil falar amém para isso, mas não se preocupe. Deus conhece e entende nosso coração falho e pecador. A única coisa que você precisa fazer então é se lançar na presença dele. Por último, os espinhos dos prazeres da vida geram distração espiritual. Lucas 8:14 diz assim: os prazeres dessa vida. Prazer não é pecado, como eu disse para vocês, mas prazer sem vigilância, sem estar debaixo da unção de Deus, pode se transformar em uma tragédia. Eu já vi isso acontecer. Vou contar para você. Estava em Pires do Rio, acampamento de jovens da igreja de Cristo. Um grande amigo nosso. Tomando banho na represa, o líder foi lá e falou assim: não pode tomar banho nessa represa. Sai daí. A gente saiu. O irmão continuou. Adivinha o desfecho disso? O acampamento acabou. Sabe por quê? Porque nós tivemos que enterrar ele no outro dia. Estava errado? Estava. Era um prazer errado? Não. Mas alguém tinha tido uma visão que aquilo ali não ia dar certo. O que eu estou querendo dizer para você, para encerrar esse sermão de hoje? Cuidado. Cuidado aonde você está buscando prazer. Talvez você esteja buscando prazer em um lugar muito perigoso. E esse lugar muito perigoso pode trazer uma tragédia para a sua vida. Quando você, irmão, jovens, cadê os jovens da igreja? Eu quero ouvir o grito de vocês, jovens! Ah, que bom que vocês estão aqui hoje. Quando papai e mamãe falar assim, não. Já tem um decreto espiritual nesse negócio. Vai ser difícil esse trem dar certo. Agora os jovens coçam a cabeça, ajeita no banco, puxa para cá, pastor, a palavra estava boa até aqui. Quando um pai e uma mãe falam não, já tem um decreto espiritual aí, meu irmão, não vai funcionar. Cadê os pais aqui dessa igreja? Dá uma glória a Deus aí. Eu estou falando alguma coisa errada, irmãos? Papai e mamãe viu que você não viu. Cuidado. Prazer não é pecado. Prazer sem vigilância é pecado. Não, mas não tem problema, isso aqui não tem nada a ver, não é pecado. Realmente não é, mas se você foi avisado e não vigiou, vai dar errado. Vivemos numa geração ocupada demais. A frase que mais se ouve nos dias de hoje é: eu não tenho. Na verdade, você não tem agenda. Nós vivemos em uma geração estimulada demais. O problema não é a falta de estímulo, é o estímulo em excesso que gera uma fé superficial. Fico muito triste em ver isso. Jovem que queima na hora do louvor, mas na hora da obediência não queima. Jovem que sobe aqui, nesse altar, levanta a mão para o céu, mas quando o Camaro chega, está lá levantando a mão para o Jorge e Mateus também. Não funciona. Não vai dar certo. Esse prazer não vai te conduzir para algo bom. Cuidado. Nós vivemos em uma geração conectada com tudo, mas nunca antes se teve tanta falta de informação e desinformação. Nunca antes se teve uma geração tão alienada, sem prioridades, sem Bíblia. Eu aprendi a ler a Bíblia jovem. Já não sei quantas vezes eu li a Bíblia, e não é sobre quantas vezes você leu a Bíblia, mas é quantas vezes a Bíblia te leu. Quantas vezes essas verdades se tornaram realidades na sua vida.
Nós estamos numa geração de homens e mulheres espiritualmente distraídos. Só que hoje, todos os espinhos são removidos em nome de Jesus. A distração não afasta Deus de uma vez. Jovens, é para vocês, essa palavra é para vocês. Essa distração dos prazeres dessas coisas desse mundo não te afasta de Deus imediatamente. Elas te afastam de Deus pouco a pouco. Ela apenas tira o foco de Deus e coloca o foco no prazer. O que está distraindo você hoje vai te sufocar amanhã, se Deus não for o centro da sua vida. Eu quero orar por você. Nós vamos ficar por aqui e dizer a você algo muito sério. Muito cuidado. Quero te dar um conselho. Pede o Espírito Santo de Deus para falar com você agora. Que não sejam minhas palavras. Que não sejam argumentos de homem. Mas que o Espírito Santo te mostre onde é que estão esses espinhos. Espinhos que não são removidos sozinhos. Precisam de ajuda. E precisam ser arrancados. Espinhos não saem sem ajuda. Precisa de ajuda. Espinhos não saem com o tempo. Como eu disse no início dessa palavra, não, com o tempo sai não. Com o tempo infecciona. Com o tempo toma conta do corpo. Com o tempo mata a vida espiritual. Remover espinhos é renúncia. Existem vontades que precisam morrer. Tem uma música antiga do 4x1 que diz assim: adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e se entregar. Aí no verso da canção diz assim, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar. Tem vontade que não é pecado, mas tem que morrer. Porque se não morrer, vira distração. Se virar distração, vira pecado. Se virar pecado, te mata. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ajuste suas prioridades. Mude seus hábitos. Alinhe o seu coração. E essa oração que nós vamos fazer hoje, a oração do alinhamento do coração. Você tem coragem de pedir a Deus para sondar seu coração agora? E de fato mesmo, permitir Ele entrar aí agora e sondar mesmo. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o nosso coração. Esse coração que muitas vezes é enganado. Engana também. Senhor, sonda o coração de cada um dos seus filhos nessa noite. O que precisa ser arrancado agora. Pega uma pinça agora, Espírito Santo. E pincela agora cada um dos espinhos que nos atrapalham de crescer e de dar frutos. O que precisa ser arrancado de uma vez por todas. Arranca do meu coração agora, Jesus. Arranca do nosso coração agora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está sufocando a semente do Evangelho, seja arrancado agora no poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré,
todas as preocupações exageradas. Deem lugar agora à presença de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, todo coração que andou por caminhos tortuosos, volte para o centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, todo coração que precisa ser limpo, que a faxina do Espírito Santo comece agora, em nome de Jesus de Nazaré. Erga sua mão ao céu e diga comigo: toda a promessa que foi sufocada pelos espinhos que eu tenho, eu agora, no nome de Jesus, coloco o meu coração no centro da vontade de Deus, e eu permito, Espírito Santo, remove todos os espinhos, remove todos os espinhos, em nome de Jesus. A promessa não será sufocada mais, e hoje recebo um novo fôlego, um fôlego para crescer, um fôlego para avançar. Todo espinho que está escondido, sai agora em nome de Jesus, será removido em nome de Jesus. Todo coração alinhado à vontade de Deus, diga comigo bem forte: vai frutificar muito, em nome de Jesus, porque aonde há um solo limpo de espinhos, haverá uma colheita. Diga comigo bem forte: sobrenatural. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ela: haverá uma colheita sobrenatural sobre a sua vida. Todos os espinhos estão sendo removidos agora. Diga para ele ou para ela: tenha coragem, coragem de um homem de Deus, coragem de uma mulher de Deus. Permita o Espírito Santo de Deus agora limpar esse coração. Vai, Espírito Santo de Deus, removendo todos os espinhos, em nome de Jesus de Nazaré. Diga comigo bem forte, declare agora: eu renovo agora a minha aliança com Deus, removo todos os espinhos do meu coração, em nome de Jesus. Minha fé, diga bem forte, não será sufocada. Minha vida espiritual vai amadurecer em nome de Jesus. Eu vou frutificar no tempo certo. E por último, 2026 será o ano da grande colheita saudável de Deus na minha vida.